repetir a mesma escalação ou tentar deixar o time ainda um pouco mais ofensivo na quinta-feira diante do Caracas no Newton Santos? Meus amigos, vamos falar sobre isso aqui e também dar uma ênfase em um jogador em especial que merece um destaque, cara. Vamos falar sobre isso, mas antes, meus camaradas, sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao Cantinho Botafoguense. Já peço de imediato, deixa o joinha, deixa o like neste vídeo para a gente continuar crescendo. E se você não é inscrito aqui no Cantinho, por favor, também peço essa colaboração. Inscreva-se no canal para a gente continuar um crescimento orgânico, cara. Sejam bem-vindos. Meus camaradas, depois da vitória sobre o Vasco, uma vitória com muita estratégia, muita transpiração, quinta-feira a gente faz a nossa estreia na Sul-Americana. Estreia também do novo treinador, Franklin Carvalho. E aí a pergunta é a seguinte, na verdade, antes da pergunta, a gente faz até uma comparação, né? Porque, bom, a equipe venezuelana atuando no Rio de Janeiro, em tese, deve ou deveria ser muito mais simples do que enfrentarmos o Vasco em São Januário. Isso é fato. Agora, se vai acontecer na quinta-feira, são outros 500 e depende principalmente do próprio Botafogo. Mas, em tese, é um raciocínio para lá justificável. E aí fica a pergunta, cara, o que deve ser feito? Mantém esse esquema? Mantém essa escalação que, querendo ou não, fez uma partida ok, aceitável, com muita transpiração? Ou seja, mantém o meio de campo fortalecido com o Alan, o primeiro volante, Danilo e Edenilson, ou eventualmente Danilo e Medina, e aí abrindo Matheus Martins, Júnior Santos e o Cabral no comando de ataque? É uma pergunta. Eu, sinceramente, para o jogo de quinta-feira, eu arriscaria um pouco mais. Eu realmente não acredito que a equipe venezuelana venha de peito aberto e eu acho que eles tentarão ao máximo se fechar lá atrás, esperar um ou outro ataque sem vergonha. Diante disso, penso que o Botafogo precisa ter mais inteligência, calma, do que fazer o que fez de maneira muito correta diante do Vasco, que é atrair o adversário e buscar os contragolpes em velocidade, cara. Dito isso, eu acho que fica mais ou menos claro para você o que eu faria. Sinceramente, contra o Caracas, eu faria algumas alterações. E já adianto, inclusive, que é um time mais ou menos que eu penso. Eu iria com um meio de campo ainda preenchido, porém mais dinâmico. Por exemplo, dá para jogar tranquilamente com o Danilo, o Edenilson mesmo e o Medina contra o Caracas. Se você adianta um pouco mais o Medina e o Danilo, por exemplo, eu manteria o Montoro como um 10 centralizado, com uma liberdade criativa. E no comando de ataque, meus camaradas, homem de referência, nós só temos um Cabral. Ponto. Cabral, inclusive, que fez uma partida aceitável diante do Vasco. Resta, então, uma vaga, meus camaradas. E aí vem um grande destaque, que eu acho, inclusive, que já está passando da hora de ganhar algumas preferências, cara. Por exemplo, inegavelmente, Matheus Martins fez a sua melhor partida pelo Botafogo nos últimos tempos. Muito tempo, inclusive. Foi, na minha opinião, um grande destaque no clássico de sábado. Autor de um golaço, participou o tempo todo. Beleza, mereceu os parabéns, os elogios. Mas olha só, foi uma grande partida depois de uma sequência de partidas bastante questionáveis. No outro lado, o Júnior Santos, que, pô, é o Júnior Santos de sempre. Aquele Júnior Santos que a gente sempre conheceu, tirando aqueles 6 meses mágicos de 2024. É um cara voluntarioso que você pode esperar absolutamente tudo e qualquer coisa. É um cara que pode tirar uma jogada de gênio, inclusive sem saber o que está fazendo, e pode também ter alguns lances bizarros. Contra o Vasco, eu acho que foi talvez um dos menores destaques da equipe botafoguense. E eu também penso o seguinte, cara, querendo ou não, mais de um ano sem atuar. E quando eu falo sem atuar, me refiro a questões que ele teve de problema físico, isso demanda, obviamente, ritmo de jogo, e também
As oportunidades que ele teve diante do Atlético, ele não foi bem. Não por menos, o torcedor atleticano comemorou, sim, este empréstimo, né, esse retorno dele para o Botafogo. E eu penso que essa chegada recente e já de imediato colocar o Júnior Santos para sentar na janelinha é mais uma gratidão por 2024. Nem questiono isso, sinceramente, mas acho que o botafoguense tem que ponderar um pouco mais. Ele chegou e ele retorna agora em 26, na minha opinião, como uma incógnita. Não pode ter cadeira cativa, não pode ser considerado titular absoluto, até porque, futebol por futebol, convenhamos, o futebol dele é um futebol que permite brigar por um espaço, composição de elenco. Dito isso, meus caros, eu iria, porque já está fazendo por merecer, com o Vidalba, mesmo com esse esquema aí com o Montoro, um ponta, um jogador mais de lado, e o Arthur Cabral. Vidalba, que tem até uma semelhança de futebol muito grande com o próprio Júnior Santos. É um atleta que tem uma limitação técnica, mas tem muita vontade, tem muita força, tem muita velocidade e hoje, inegavelmente, está em um momento superior ao Júnior. Não faz o menor sentido ele iniciar uma fila atrás do Júnior Santos. Nem mesmo do Matheus Martins, por mais que o Matheus tenha uma facilidade de jogar um pouco mais na esquerda. Mas hoje, o Vidalba, na minha opinião, ele pede passagem. Deixando claro, não se trata de um jogador diferenciado, não é um craque, longe disso, mas ele merece uma sequência. Foi um dos grandes destaques também contra o Vasco, marcando também um dos gols, e sempre que entra, ele cria um salseiro. Às vezes não acrescenta tanta coisa, porque de fato, na parte técnica, ele deve, assim como o Júnior, assim como o Matheus, assim como o Natan, todas as nossas opções mais de lado. Mas ele está novo, ele está querendo mostrar muito trabalho e está se esforçando demais, cara. Sobre o Vidalba mesmo, logo após o clássico, o Belão falou, cara, deu uma explicação que vamos compartilhar aqui, ó, palavras do Belão, tá? A escolha do Vidalba já vinha sendo construída perante a estratégia que a gente veio para o jogo. Ele é um jogador de excelente técnica, aí eu questiono um pouquinho, principalmente quando a gente precisa ter um espaço para atacar. E acho que é um pouco de nossa estratégia aproveitar os espaços das costas da defesa vascaína, antes que eles fizessem recomposição, a qual eles sabem marcar bem também, quando estão em bloco um pouco mais defensivo. A escolha inicial do Júnior e do Matheus tem características de atacar espaço, de força. Ou seja, o Belão fala o que realmente eu também penso. Os três têm características bastante parecidas. Talvez o Vidalba e o Júnior sejam mais fortes e o Matheus até um pouco mais técnico. E o fato é que, diante de um provável Caracas bem montado, bem defensivo, qualquer um dos três vai ter trabalho, porque não vai ter espaço, assim é o que a gente imagina, não vai ter espaço para abusar da sua velocidade, e aí, por isso, eu não abriria mão de um Montoro. Eventualmente, até pode pensar numa dupla de volantes, o Montoro e o Santi na criação, porque eu acho que é ali que vai sair a chavezinha da porta do sucesso para encararmos o Caracas. Agora, independente do esquema, independente da partida contra o Vasco, da partida contra o Mirassol, que o Júnior fez um gol, eu acho que ali na frente, hoje, o Vidalba, ele merece uma sequência mínima. Sequência que o Matheus já teve muita, e contra o Vasco foi muito bem. Sequência que o próprio Júnior já está tendo nesse retorno, devagarinho, mas o Vidalba não teve. E ele está fazendo por merecer. Quero saber se você concorda, se você discorda. Aliás, complete aí também nos comentários. Você entraria como? Com quem? Enquanto você comenta, vamos para a dica musical de hoje aqui no Cantinho Botafoguense. E a dica musical, meus camaradas, é em homenagem ao nosso ponteiro uruguaio. Aqui, ó, no descritivo deste vídeo, este álbum daquela que é a melhor banda do Uruguai, cara. O incrível Motosserra, para fãs, bicho, de punk rock, raw, sujo, cru, meu irmão.
punk do bom. Eu sou suspeito, cara, porque toquei muitas vezes com esses uruguaios alucinados. Banda sensacional, que eu adoro tanto a banda como os caras. Ó, se você não conhece Motosserra, saiba que está perdendo. Esse descasso aqui, bicho, Motosserra, o título, né, homônimo também, Motosserra. Corram atrás, cliquem aqui no descritivo desse vídeo que vocês não vão se arrepender. Como eu falei, punk rock sujo, meu irmão, para fãs aí de Dwarves e tudo mais, Zik, vocês vão curtir, tenho certeza absoluta. Essa vai em homenagem ao Vidalba. E aí, meus camaradas, quero saber o que vocês pensam. Vidalba, tá pedindo passagem ou não? Comenta aí, a gente se vê no próximo vídeo. Saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.